Oi, pessoal. Esse é o segundo vídeo, então, de imunologia. Nesse vídeo eu vou falar sobre imunidade inata. Eu dividi em 3 partes, porque é muita coisa para ser dita. Esse vídeo vai ficar um pouquinho longo, vocês me desculpem já de antecedência. Nesse vídeo eu vou comentar um pouco sobre o conceito, sobre resposta inflamatória, que é a resposta que é ocasionada na imunidade inata, e sobre os mediadores químicos da inflamação. O conceito, então, é que a imunidade inata é a primeira linha de defesa contra organismos invasores, né? Então é a resposta imediatamente disponível para combater de forma não específica, que isso fique claro, né? Há uma grande gama de patógenos, né? Então ela é executada por elementos que o indivíduo nasce com ele, é inato, né? Por isso chama inata, e estão sempre presentes ali, disponível para proteger ele de invasores externos, né? E depende então de alguns componentes que é internos ao organismo e externos também, como as barreiras físicas, que a gente tem a pele, membranas, né, mucosas, pelo, reflexo de tosse, espirro, fluxo urinário, e também as barreiras químicas, que pode ser o pH, ácidos graxos, etc., né? Então, essa resposta ela é gerada por vários tipos celulares e moléculas que são solúveis no sangue, e por isso ela é chamada de não específica. Ela vai agir com uma resposta geral para todo tipo de invasor, né? Todo tipo de lesão, né? De células danificadas que ela vai reconhecer e tudo mais, e vai para dar esse início de reparo tecidual. Então, é inespecífico, né? Essa resposta, né? Ela tem um papel muito importante, né, no controle das infecções, porque ela já age imediatamente, né, instantaneamente, e ela já começa a trabalhar antes da resposta adaptativa, né, que ela vem depois de 5, 7 dias, né, e ela vai impedir, então, que haja a colonização inicial, né, que ela vai ali já combatendo esses micro-organismos, né, de maneira, mesmo que seja inespecífica, né, dando tiro para tudo que é lado, mas ela vai combatendo até que a resposta adaptativa ela seja ativada, né? Então, como que ela vai responder? Ela vai responder gerando inflamação, né? Então, é uma resposta inflamatória, né? Ela vai buscar, então, destruir esse agente invasor utilizando alguns mecanismos de defesa, e esses mecanismos de defesa é que vão fazer gerar a inflamação. Então, começa aqui por esse quadro, ó. Quando um micro-organismo ele rompe as barreiras de proteção do sistema imunológico, né, como a pele, por exemplo, né, um corte ou uma mordida de cachorro, por exemplo, né, as células sentinelas elas vão perceber essa invasão através do reconhecimento de PAMPs. Ou então, em caso de dano tecidual, essas células vão reconhecer os DAMPs, né, ou alarminas, né? Que são substâncias químicas que são geradas pelas células, liberadas pelas células que sofreram danos, né? Tanto elas quando elas estão morrendo ou as que estão ainda viáveis ali, né? E o que é esses PAMPs, né? Os PAMPs são padrões moleculares associados a patógenos. São substâncias microbianas, né? Que estimulam, então, a imunidade inata. Eles são o quê? Os ácidos nucleicos, né, como RNA de fita simples, de fita dupla e tal, presentes nos vírus. As proteínas, né, de membrana ali das bactérias, né, a pilina ou a flagelina, né. A gente tem também os lipídios da parede celular das bactérias ali, né, das gram-negativas, como o LPS e tal. A gente tem o ácido lipotecoico, que é das bactérias gram-positivas, né. Os carboidratos que são presentes nos fungos e tal. Então, são essas substâncias, né, que estão presentes em todos os patógenos. Cada um tem o seu tipo. E essas substâncias, uma vez reconhecidas pelos receptores chamados de PRRs, que eu já vou falar sobre eles, vai fazer com que gere, então, uma resposta, né, contra esses micro-organismos, né? As DAMPs, como eu falei antes, né, que são padrões moleculares associados a danos, né, DAMPs, né, elas são substâncias endógenas, né, produzidas ou liberadas pelas células que estão morrendo ou sendo danificadas por uma lesão tecidual, uma infecção, como eu falei, uma mordida de cachorro, por exemplo, né, mas também elas podem indicar lesões celulares que são assépticas, né, que não têm bactérias, né?
provocada por queimadura, por toxina, né, por trauma, né, etc. E essas moléculas, os pumps e os dumps, eles são reconhecidos pelos PRRs, que são os receptores de reconhecimento de padrões, que vão se ligar a elas. E essa ligação é que vai iniciar diversos eventos que vão levar à eliminação, então, desses micro-organismos, né? Os PRRs, né? Eles são moléculas que estão presentes na superfície de mastócitos, macrófagos e células dendríticas, que são consideradas células sentinelas do nosso organismo, né? Do nosso sistema imune. E isso torna essas células capazes, então, de reconhecer esses pumps e esses dumps. Eles detectam os micro-organismos, né, patógenos e também as células danificadas, né, para depois eliminar elas, né? O intuito é eliminar essas células que estão danificadas ou eliminar esses micro-organismos, né? E nisso tudo induz, então, a resposta imune adaptativa também, né? Após a estimulação dessa inflamação que vai ocorrer na resposta imune inata. Mas depois a gente vai falar também sobre a adaptativa em outros vídeos. Então, a ativação desses PRRs vai desencadear uma ativação de diversas respostas celulares através de várias vias de transdução de sinal, etc., que vai levar, então, à produção de citocinas e outros tipos de mediadores pró-inflamatórios, né, que vão participar dessa resposta imune. Então, é a partir desse reconhecimento que, então, inicia-se o processo de resposta imune inata, ou seja, a inflamação. Então, como é que acontece? Os mastócitos, eles vão liberar seus grânulos de histamina, né? Que é um vasodilatador e vai permitir, então, a migração dos leucócitos para o tecido e os macrófagos também, né? E os macrófagos, eles vão produzir citocinas pró-inflamatórias, né? Como interferon, interleucinas, né? E mediadores lipídicos, né? Como os leucotrienos, as prostaglandinas. E eles vão promover, então, vasodilatação, aumento da permeabilidade vascular e vai levar à formação de edema, através do extravasamento de líquidos, né? Do plasma, por exemplo, a dor, né? Que por pressionar as terminações nervosas ou pela liberação de bradicinina, etc., né? E isso é o que a gente chama de resposta sistêmica, né? Que é a febre, dor, edema, etc., né? E além disso, as citocinas e as quimiocinas, elas vão ativar o endotélio vascular e aumentar o recrutamento celular, né? Principalmente de neutrófilos, né? E os neutrófilos, eles respondem principalmente à interleucina 8, né? E aí, eles vão saber onde eles têm que ir, né? Através dessa sinalização. Então, são as citocinas que sinalizam os neutrófilos para eles saberem aonde eles têm que ir combater esses micro-organismos, né? E essa migração leucocitária a gente chama de diapedese. E ela envolve diversas moléculas de adesão, né? Como as integrinas, as selectinas, que a gente vai falar isso no próximo vídeo. E uma vez recrutados, então, esses neutrófilos, eles vão destruir os micro-organismos por diversos mecanismos efetores, né? E o mais conhecido e o mais efetivo desses neutrófilos é a fagocitose, né? E também a produção de espécies reativas de oxigênio, né? Porque tem envolvimento de óxido nítrico nesse processo todo, né? E o intuito dessa resposta nada mais é que fazer um reparo tecidual, né? Do organismo, para que ele volte, então, à sua normalidade, né? E se tiver restos celulares, células mortas e tal, os macrófagos vão agir daí, né? Porque os neutrófilos, eles só podem fazer fagocitose uma vez e, na sequência, eles já sofrem apoptose, né? Que a gente pode ver nesse quadrinho verde aqui, ó, da apoptose, e aí vem os macrófagos, que vão fazer, então, a remoção, né, dessas células que sofreram apoptose. E também, se a colonização bacteriana, por exemplo, tiver maior do que o neutrófilo consegue fagocitar, o macrófago vai ali também para ajudar a fagocitar essas bactérias, né, atuando junto, então, em parceria ali com os neutrófilos, né. E a inflamação que é desencadeada nessas respostas imunes inatas, ela pode ser, e às vezes vai, né, ser intensificada, então, e prolongada quando ocorre a resposta imune adaptativa. E nesse caso, ao invés do reparo tecidual, a gente pode ter lesões teciduais também, depende muito do tipo de infecção, né? Nesse slide aqui, eu trouxe alguns pumps, né? Reconhecidos por PRRs do tipo Toll-like, né, em mamíferos. Então, tem TLR1, 2, 3, 4, 5, 6, até o 11 lá. E tem aqui o tipo de localização, tipo de ligante, né? E também
aonde que a gente vai ter a fonte desse ligante, né? E aqui nesse daqui, né, os tipos de célula, né, os granulócitos, as células B, as células T, as células dendríticas, os macrófagos, né? E só lembrando que as células dendríticas e as células B e T, elas atuam na adaptativa, tá bom? Não vão confundir. Então, falando um pouquinho sobre os mediadores químicos da inflamação agora, né? Que são os produtos das células sentinelas, né? A maioria dos mediadores age por meio de ligação com receptores específicos, né? Ou por ação enzimática direta, ou por meio de danos, né? Devido à geração de radicais livres, como eu falei, né? E eles podem desencadear, então, uma cascata que é capaz de gerar uma ampliação com formação de muito mais mediadores, né? Então, pensa que uma coisa vai gerando a outra, assim, né? A gente tem as aminas vasoativas, né? Que é a histamina, como eu falei, que é liberada pelos mastócitos, né? E a serotonina, né? Elas são os primeiros mediadores a serem liberados durante a resposta inflamatória, né? Que vai gerar vasodilatação, aumento de permeabilidade vascular e também são encontradas em basófilos, né? E também nas plaquetas, além dos mastócitos, né? A gente tem as proteínas plasmáticas e aqui se encaixam 3 grupos, né? Que é do sistema complemento, sistema de cininas e sistema de coagulação, né? As proteínas do sistema complemento, elas estão presentes no plasma, né? Na sua forma inativada e são numeradas de 1 a 9, né? C1, C2, C3, C4 até a 9. E aí, quando elas são ativadas, elas se transformam em proteases que vão degradar outras proteínas e desencadear essa cascata que eu falei, que amplifica a ação enzimática, né? E as suas funções é de lise celular, aumento de permeabilidade vascular, quimiotaxia, opsonização, que eu vou falar no próximo vídeo. E elas liberam também histamina, né? Elas estimulam, na verdade, né, a liberação de histamina pelos mastócitos, né, que são a C3 e a C5, né? A gente tem também o sistema de cininas, né, ocorre pela clivação, né, a clivagem, na verdade, do cininogênio, né, que vai gerar a bradicinina. E a bradicinina é um vasoativo que causa vasodilatação e aumento de permeabilidade vascular também, e principalmente dor, né? A dor está muito ligada à ação da bradicinina. E a gente tem também no sistema de coagulação, né, que ele, não sei se vocês tiveram aula de coagulograma, como consequência das vias intrínsecas, extrínsecas, que vai gerar uma cascata ali enzimática, vai ter ativação da trombina nesse processo todo, né? E depois vai ter clivagem do fibrinogênio, fibrina e tal. Mas assim, é a trombina que possui propriedades inflamatórias, né? Desse sistema, então, de coagulação, a gente destaca a trombina. A gente tem os metabólitos do ácido araquidônico, né? Que são as prostaglandinas, as prostaciclinas e tal. Tem também um tromboxano, né? Que é gerado também e vai causar aumento de agregação plaquetária e tal. A gente tem os leucotrienos, né, que aumentam a permeabilidade vascular também. Tem o leucotrieno B4, que é responsável pela quimiotaxia, por exemplo. E a gente tem também as lipoxinas, né, que causam vasodilatação, inibição de quimiotaxia e estimulação de adesão de monócitos, né? E essas lipoxinas, elas são agentes reguladores negativos dos leucotrienos, né? E também tem o fator ativador de plaquetas, que é o PAF, né, que é derivado de fosfolipídios, né, que é liberado por mastócito, leucócito, né, que também vai agir em agregação plaquetária, vai causar broncoconstrição, vasodilatação, né, com o aumento então da permeabilidade vascular e também quimiotaxia. A gente tem as citocinas, que também são muito importantes, né, que são proteínas induzidas principalmente por macrófagos e linfócitos ativados, né, os linfócitos são ativados já na resposta adaptativa, né, e desse a gente destaca também o fator de necrose tecidual, a interleucina 1, né, que é responsável por efeitos endoteliais, como adesão de leucócito, aumento de síntese de prostaglandinas, aumento de liberação de interleucina 1, 8, etc., né, essas citocinas, e também são sinalizadores na resposta sistêmica, né, da fase inflamatória aguda, e estão associados então com sintoma de febre, anorexia, letargia, neutrofilia, né, porque, né, ela faz o aumento da adesão de leucócitos, né, então vai causar uma neutrofilia, né, e edema, né, por conta de vasodilatação também. A gente tem
quimiocinas, né, que são tipos de citocinas, são pequenas citocinas, né, pró-inflamatórias, que também podem ser induzidas durante essa resposta, que também vai estimular o movimento de leucócitos, a quimiotaxia, né? E a interleucina 8 é a que age, então, nesse recrutamento de neutrófilos, principalmente, né? E a gente tem, por fim, o óxido nítrico, né? Que, além de causar vasodilatação, ele vai agir ali no local da inflamação, inibindo a agregação de plaquetas, né? E vai matar as células tumorais, né? Porque ele é microbicida, né? E nesse trabalho todo dele, ele vai formar radicais livres, né? Que são as chamadas espécies reativas de oxigênio. Então, para finalizar esse primeiro vídeo sobre imunidade inata, o que a gente tem que entender como o principal mecanismo da imunidade inata é o reconhecimento das PAMPs e das DAMPs, né, por células sentinelas que liberam esses mediadores inflamatórios, né, como a histamina pelos mastócitos, por exemplo, né, que vai causar a vasodilatação, né, a ativação de proteínas do sistema de complemento, que vai ocasionar recrutamento de neutrófilos, etc. Né? Também tem a síntese de proteínas da fase aguda, como as citocinas, quimiocinas. E lembrando que quando os neutrófilos são recrutados, eles vão fazer diapedese, né? E nessa diapedese, eles vão ali fagocitar, então, as bactérias ou os micro-organismos. E quando eles fagocitam, eles sofrem apoptose, então vem os macrófagos e faz a eliminação então desses restos celulares, né? Então, por agora é só isso, e o próximo vídeo eu falo um pouquinho mais sobre o que é diapedese, fagocitose, e vou falar um pouquinho também sobre opsonização e etc, tá bom?